Abaixo temos um balão volumétrico contendo 100 ml de ácido clorídrico, que chamamos de soluto. No outro balão volumétrico temos 400 ml de água, que chamamos de solvente. Quando adicionamos o soluto, ácido, no solvente, água, o resultado final é uma mistura homogênea chamada de solução. Neste caso é uma solução aquosa de ácido clorídrico, e o volume total da solução é de 500 ml. Agora, temos 10 gramas de sulfato de cobre, o soluto, e adicionamos a 500 ml de água, o solvente. O resultado final é a solução aquosa de sulfato de cobre. Vamos recordar. As misturas podem ser heterogêneas e homogêneas. As misturas homogêneas são chamadas de soluções, pois são formadas por uma quantidade de um ou mais solutos e uma quantidade de um ou mais solventes. Portanto, por definição, soluto é a substância que é dissolvida pelo solvente, geralmente se apresenta em menor quantidade. Solvente é o meio no qual um ou mais solutos são dissolvidos. Chama-se de solução a mistura homogênea entre o soluto e o solvente. As soluções são encontradas nos 3 estados físicos. As soluções sólidas são formadas pela mistura homogênea de sólidos, e os exemplos são as ligas metálicas. As soluções líquidas são formadas pela mistura homogênea entre um soluto e um solvente. Neste exemplo temos a água com gás, formada pela água, o solvente, e o gás carbônico, o soluto. As soluções gasosas são formadas pela mistura homogênea de gases, como o ar atmosférico, por exemplo. Vamos ver como se prepara uma solução. Abaixo temos o equipamento necessário para preparar 1 litro de solução aquosa de sulfato ferroso heptaidratado. Primeiro, adiciona-se o soluto, depois, adiciona-se água para dissolver o soluto. Coloca-se a tampa para vedar e balança o balão até homogeneizar. Em seguida, completa-se o volume com a pinceta, até a risca indicada no balão. Repare que, não sabemos ainda como caracterizar a solução que foi preparada. Nós sabemos o que foi feito, mas será que isso basta? Nós temos que calcular a concentração da solução. A concentração é o que caracteriza uma solução. Calculamos a concentração dividindo a massa do soluto adicionado pelo volume total da solução. Para a solução preparada, por exemplo, a concentração será de 2 gramas por litro, ou seja, temos 1 litro de solução de sulfato férrico heptaidratado com 2 gramas por litro. Mas, observe e não confunda. O volume não é o volume do solvente adicionado, o volume é sempre o volume final, total, da solução. A solubilidade é a quantidade máxima de uma substância que pode ser dissolvida em uma quantidade fixa de solvente, sob determinadas condições de temperatura e pressão. Neste exemplo temos que a quantidade máxima de sal que dissolve no solvente é de 36,9 gramas, portanto, ao colocarmos essa quantidade teremos uma solução saturada, pois todo o sal será dissolvido. Mas, se colocarmos mais de 36,9 gramas, por exemplo, se colocarmos 45 gramas de sal, na mesma quantidade de solvente, a solução será supersaturada, pois uma quantidade de sal não dissolvida fica visivelmente depositada no fundo. Agora preste atenção, as soluções saturadas podem ser concentradas ou diluídas. Na solução concentrada há uma grande quantidade de soluto dissolvido com relação a uma quantidade fixa de solvente. Na solução diluída a quantidade de soluto dissolvido é pequena em relação a uma quantidade fixa de solvente. A solubilidade de um gás em um líquido depende da temperatura e da pressão. Pegue 2 garrafas vazias e corte os fundos. Tampe suas bocas com uma bexiga e arranje 2 bandejas de plástico. Em uma coloque água fria e na outra coloque água quente. Coloque as garrafas,
cádmio em uma bandeja e observe. Quando colocamos a garrafa na água quente, o gás, sob o efeito da temperatura, se expande e infla a bexiga, mas na água fria acontece exatamente o contrário. O gás se contrai e a bexiga continua murcha. A temperatura, portanto, influencia na solução, aumentando ou diminuindo a solubilidade. Neste exemplo, o gás CO2 tem uma certa solubilidade no refrigerante, mas veja o que acontece quando aumentamos a pressão. A pressão influencia, aumentando ou diminuindo, a solubilidade do gás na solução. Algumas soluções são formadas por partículas cujo tamanho é intermediário entre o visível e o invisível, a olho nu. Este estado intermediário é chamado de estado coloidal. As dispersões coloidais são muito comuns e podem formar aglomerados, como na gelatina, podem formar partículas como na fumaça, ou formar gotículas, como nos aerossóis, também podem gerar brilho, como na safira, ou bolhas, como na espuma. A concentração comum é obtida pela simples relação entre a quantidade do soluto, a massa em gramas, e a quantidade da solução, o volume em litros. As unidades mais utilizadas são o grama por litro e o miligrama por mililitro. Abaixo, alguns exemplos de concentração e sua conversão. Preste atenção para não confundir. Os símbolos utilizados são os seguintes. O M minúsculo para representar a massa. O M maiúsculo e o N minúsculo para representar o mol. O D minúsculo para representar a densidade. O G minúsculo, para representar o grama e o mg para representar o miligrama. O L maiúsculo para representar o litro e o ml para representar o mililitro. Preste atenção para não confundir. A densidade da solução é calculada pela massa total da solução dividido pelo volume total da solução. Assim, a massa da solução é obtida pela soma da massa do soluto com a massa do solvente. Para calcular a porcentagem em massa de uma solução, deve-se dividir a massa do soluto pela massa total da solução. Por exemplo, 100 ml de solução aquosa com 6 gramas de cloreto de sódio, tem 6 gramas de cloreto em 100 gramas de água, lembrando que a densidade da água é de 1 grama por mililitro, portanto, é uma solução aquosa de cloreto de sódio a 6% em massa. Inversamente, pode-se calcular a massa do soluto e a massa do solvente, a partir da porcentagem. Para simplificar foi feita uma ilustração. Na cor azul é representado o solvente, sua massa e porcentagem. Na cor verde é representado o soluto, sua massa e sua porcentagem. A soma dos dois representa a solução total. Para calcular a massa do soluto e do solvente, podemos relacionar a porcentagem em massa com a densidade da solução. A densidade fornece a massa da solução e a porcentagem relaciona a massa do soluto por cada 100 gramas de solução. Assim, por regra de 3 obteremos a massa do soluto. A massa do solvente é obtida pela massa da solução menos a massa do soluto. O mol é a unidade oficial de se expressar a quantidade de matéria. O mol é obtido a partir do cálculo da massa molar da substância. O número de moles, N, é obtido a partir da massa da substância, ou do soluto, dividido pela massa molar da substância. A concentração molar é obtida pela divisão entre o número de moles do soluto e o volume total da solução. Para calcular o mol, ou massa molar,
da substância, basta somar a massa dos elementos que compõem a substância, a partir de suas massas obtidas na tabela periódica. Veja os exemplos abaixo. Colocamos os elementos em cores para facilitar a visualização da massa de cada um na substância. Por exemplo, podemos calcular a concentração molar de 500 ml de solução de cloreto de sódio a 6%. Primeiro descobrimos o número de moles, N, que é dado pela massa do cloreto na solução dividida pela massa molar do cloreto. Depois, dividimos o valor de N obtido pelo volume da solução. O mesmo cálculo pode ser feito para qualquer solução. A porcentagem em volume é obtida pela divisão entre o volume do soluto e o volume da solução. Do mesmo modo como para a massa, a densidade se relaciona com a porcentagem em volume a partir da descoberta do número de moles. Existem solutos em concentração muito pequena com relação ao meio em que estão dispersos. Na natureza é comum encontrarmos quantidades muito pequenas de certas substâncias, chamadas também de traços, cuja representação não pode ser dada em termos de centenas. Por isso, utilizamos a concentração de partes por milhão, para representar parte de certa matéria contida em 1 milhão da outra. Podem ser convertidas em porcentagem em massa e porcentagem em volume, como nos exemplos abaixo. Para ilustrar, veja a tabela de índices de qualidade do ar. Repare nas concentrações de material particulado, MP, e outras substâncias presentes no ar, como ozônio, monóxido de carbono, dióxidos de nitrogênio e enxofre. Estas concentrações são muito pequenas para serem demonstradas em porcentagem, mas podem ser representadas em partes por milhão e em microgramas por mililitros. Quando temos uma determinada solução de concentração conhecida, podemos, a partir dela, preparar outras soluções acrescentando mais solvente, aumentando o volume, e conservando a massa do soluto. Este processo é conhecido como diluição. Para calcular a nova concentração da solução diluída devemos tomar por conta o seguinte: a massa do soluto inicial é igual à massa do soluto final, pois o que vai variar é o volume. Então, podemos igualar as duas fórmulas que calculam a massa do soluto, já que ela não varia, e calcular a nova concentração ou o volume desejado. Assim, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Para ilustrar, vamos fazer 100 ml de solução aquosa de hidróxido de sódio 0,1 molar a partir de uma solução 0,5 molar. Com auxílio da pipeta recolha 20 ml da solução 0,5 e deposite no balão vazio. Depois adicione 80 ml de água para completar os 100 ml. Para concentrar uma solução, ao invés de adicionar solvente, vamos retirar o solvente, evaporando. Para fazer 100 ml de solução de hidróxido de sódio 0,4 molar, a partir de uma solução 0,1 molar, vamos precisar de 400 ml da solução 0,1 molar e evaporar 300 ml. Para calcular as concentrações finais em uma mistura de soluções, cujos solutos são os mesmos, aplica-se a soma das concentrações ou das massas dos solutos e divide-se pela soma dos volumes das soluções. Para calcular as concentrações finais em uma mistura de soluções, cujos solutos são diferentes, e não reagem, deve-se observar que as quantidades, inicial e final, dos solutos, permanecem inalteradas, e na prática, é como se tivesse havido uma diluição em relação a cada solução. Assim, basta aplicar a equação da concentração, igualando as soluções, e não esquecer de que o volume final será a soma do volume das duas soluções.